Pessoal, boa noite. Muito obrigada por estarmos aqui. A gente está encerrando o primeiro seminário internacional de Rasa Boxes. Uma iniciativa 100% de 2 grupos teatrais do interior paulista, a partir de um sonho em comum da Paloma e meu, que contaminou as nossas companhias, aí foi contagiando um monte de gente, graças a Michele. A Michele trouxe, né, por convívio nosso aqui, todos vocês, né, ela fez a primeira reunião lá atrás, esse intercâmbio, para que esse seminário pudesse acontecer. Foi um momento de muito aprendizado, foi um momento de grande realização artística para a gente aqui do interior paulista, poder contar com vocês, que são pessoas que, além da vida acadêmica, também são professoras, também têm uma prática pedagógica, também têm pedagogia de ligação artística, também pensam para além da cena, para além do palco, para além da sala de trabalho, também pensam na vida social, na comunidade, na vida política, na vida civil, na humanidade, nas questões mais importantes que interessam para a gente hoje no nosso país. Então, é uma honra, a honra das honras, né? A honra das honras poder ter vocês aqui. A gente agradece demais. E agora a gente vai começar esse bate-papo final, que a gente chamou de mesa redonda, para refletir algumas questões que a gente vai propor aqui e finalizar desejando que a gente possa reunir e comungar novamente para, né, num outro momento, num próximo seminário, num evento paralelo, ainda mais preparadas do que a gente estava agora, né? Eu, particularmente, que sou a coordenadora geral de produção, aprendi muito. Eu nunca tinha produzido um evento desse jeito, eu sempre só produzi teatro, então eu aprendi bastante. Eu absorvi muita coisa nova, absolutamente nova, e eu brinquei, falei assim, quando a gente terminar, eu vou estar pronta para começar, né? Mas como foi dito aqui, não tem como, acho que foi o Reimer, não tem como desexperimentar o que você já experimentou. Então a experiência é posta e dada, né, pela própria experiência. E esse seminário jamais teria acontecido, né, só com a gente. Então agora vem o momento, finalmente não, a gente está agradecendo todo mundo o tempo todo, mas agora, nominadamente, todo mundo que está aqui e que participou. Porque não adianta a gente abrir inscrição, fazer um monte de coisa, ter uma puta estrutura de produção e não vir ninguém, né? A gente fica aqui, né, girando em torno do nosso umbigo. E não é desejável de formíssima algumíssima. Então, todo mundo que está aqui, vocês que estão aqui, que representam todo mundo que passou pelo estrado essa semana, que passou pelos equipamentos, que passaram pelos equipamentos públicos da prefeitura, a gente agradece profundamente. Todo mundo aqui e vocês representando quem não pôde estar aqui hoje. Então, muito obrigada por tudo. Para agradecer, então, rapidamente, assim, né, não só o grupo Estrada, mas tem as pessoas importantes, dá pra gente ir falando, né, a Virgínia, que ficou na função da alimentação, o André e o Alec, que ficaram na parte técnica de filmagem da a Ieda e a Bruna, que ficaram na função de transporte e outros problemas. Tem também a galera da Cia Trilhas da Arte, a Jéssica, meu braço direito e esquerdo. O Ney Zanak, meu companheiro de a Letícia Olivares, que além de seminarista também estava na função de produção junto comigo. E a Paloma,
aqui e que participou de alguma forma. Muito obrigada, Esmeraldina. Muito obrigada. Então, tendo feito essa abertura, eu não sei se eu esqueci alguém, acho que não, né? Tem as pessoas principais estão aqui. Eu vou passar a palavra então para a Letícia, que vai fazer algumas proposições. A gente pensou, para nós aqui, seminaristas, que a gente fizesse falas breves sobre o que ficou, o que você quer deixar marcado e o que você deseja no futuro, a partir desse trabalho que a gente desenvolveu aqui. Não precisa responder tudo, né? Pode escolher, mas assim, é só uma provocação mesmo. E aí os agradecimentos estão feitos, né? A gente não precisa mais ficar perdendo tempo se agradecendo todos, porque a gente sabe que estamos mais do que gratos por estarmos aqui, todos. Então é isso, quem quiser, quer começar daí? Não, deixa eu. Você pegou a gente de. Eu não saberia dizer isso de agora, tem que ter um tempinho para pensar. Vamos pensar. A primeira proposição é o que ficou, né? O que ficou de importante daqui, o que você quer deixar, o que você gostaria que ficasse e o que você projeta a partir daqui, um desejo que você tem a partir dessa primeira realização. O que ficou, o que quer deixar marcado, o que pretende no futuro. a partir dessa primeira realização. Exato. Eu não queria, mas eu vou começar. Você talvez o fruto, não é? Bendito é o fruto entre as mulheres. entre as mulheres. Quero dizer mais uma vez que é uma honra estar entre mulheres. Mesmo, não é uma fala para agradar. Não é a primeira vez que Rasa Box entrou na minha vida por um e-mail errado que me chegou no Madalenas Project. Não sei porque até hoje ninguém sabe explicar porque esse e-mail chegou para mim. Mas era uma convocatória para um encontro em Florianópolis em 2010. Só que não tinha lá, claro que era só mulheres. Mas o projeto era só mulheres. E eu era o único homem. E quando eu escrevi, me candidatando e tal, elas foram muito simpáticas, já muito receptivas de cara. E disseram, claro, venha. E aí, assim, acho que desde lá eu tive assim, essa honra mesmo, essa grata experiência de estar entre mulheres. Porque parece, não sei, talvez para as mulheres seja muito óbvio, muito evidente. Mas, e para alguns homens também, mas eu vim percebendo assim, isso do feminino ter encampado a responsabilidade de, vou falar coisa assim bem extrema, mas eu acho que é isso, de mudar esse mundo. Eu sei que não é uma coisa que mulheres não se sintam responsabilizadas, não carreguem esse fardo, mas vocês carregam já naturalmente. Tem uma coisa que é do feminino, e eu aprendi isso na convivência, desde lá, desde um pouco antes, da ação, ela não ser finalista, mas ela ser processual. Do ato ser a inauguração da continuidade e não o fechamento do nada. Da responsabilidade não só consigo, com o que faz, mas com o coletivo, com o que deixa, com o que vem, com os outros que virão. Isso é do feminino, eu tenho entendido. Infelizmente o masculino, quando está muito no masculino, não percebe, não age assim. Tem um mundo talvez muito imediatista, muito objetivado numa ação que termina ali. E é muito bom estar entre mulheres para lembrar que o mundo só vai continuar se a gente tiver esse pensamento feminino.
eu acho que o que eu levo mais uma vez daqui é essa sensação de cultivar o feminino cada vez mais, de ter presente em tudo que eu fizer. Esse seminário, ele, eu já falei isso, eu sei, já repetiu aqui, mas ele tem desdobramentos que a gente não percebe agora. A gente está muito contaminado por muitos atravessamentos que foram, né, intensos esses dias, e aí eu levo talvez essa intensidade de coisas que eu quero, chegando em casa, respirar, anotar, ver as minhas anotações, falar com uma, com a outra, pensar. Eu gostaria muito que isso também acontecesse aqui e nas nossas casas, quando a gente for, nos nossos grupos e tal. Esse é o meu desejo, assim, que esse seminário reverbere e ecoe ações que tem a ver para mim com o que eu desejo para o futuro, porque todo mundo aqui está na vontade de que a gente tenha um segundo Professor Pedro, porque ele não é finalístico, né? Esse seminário não termina em si. Ele é uma semente de algo que vai continuar e, nossa, e vai frutificar em muitos aspectos, em muitas ações nossas no futuro. Então, eu desejo mesmo isso, assim, desejo esse segundo. Já começo a fantasiar ele, já começo a imaginar o quanto ele vai estar permeado assim, de inúmeras criações, de inúmeras realizações e rever assim, vocês daqui a um ano, não sei se é um ano, não sei se é 2 anos, não sei se é 6 meses. Vai ser um presente. É isso. Eu preciso dizer obrigado, tá? Claro, por favor. Anotei aqui. Professora. Eu acho que o que ficou ainda está ficando, né? Porque a gente ainda está no presente, né? Eu acho que quando a gente, né, o tempo ainda é presente para poder falar dele do passado, ainda que já não estamos mais uns minutos atrás ali no lado de fora, né? Mas eu acho que eu fiquei pensando no que ficou, o que nos une, o que faz a gente estar aqui hoje, né? O que fez a gente vir logo, né? Que a Michele colocou a gente em contato com a Juliana e a gente já falou sim para algo que a gente nem sabia o que era. Vocês, né, que muitos talvez também não conhecessem Rasa Box, o que traz vocês aqui. E aí eu fiquei pensando nessa noção de compartilhar. Eu tenho uma sensação aqui que todos nós gostamos de compartilhar, né? Isso é raça. A gente gosta de compartilhar. Mas compartilha o quê? Aí eu vou para a segunda pergunta, que é o que quer deixar marcado. Eu acho que tem questões específicas, entradas diferentes nesse compartilhamento, abordagens específicas e o lugar do coletivo, né? Se a gente pensar até no próprio tabuleiro, né? Diferentes entradas e a coletividade. E tem a ver, né, com focal e periférico, né? Essa coisa de a gente estar junto, mas ao mesmo tempo somos pessoas, indivíduos, né? E aí a terceira coisa, para onde pretende, né? Eu tive algumas ideias. Brincadeira, eles fazem piada comigo porque eu falo que tem ideia e a gente corre. Bom, o primeiro desejo é a continuidade, né? Assim, esse tempo está ficando, vai continuar também. Eu particularmente tenho muito desejo de experimentar o TPW, acredito que não existe aí. Vou falar um pouco mais, né, o The Performance Workshop, que talvez seja o que vem antes, não sei, um pré-movimento Rasa, como eu não conheço, tenho muito desejo desse lugar. Fiquei pensando também nessa pluralidade que a gente teve aqui essa semana, né, que ela, eu vejo também, ela me parece também ter um corpo, assim, né, uma coletânea, né, de pluralidades. Então eu penso talvez numa publicação, né, uma coletânea nossa do que é o Rasa Box, a gente anda no Brasil, né, cara, né? Talvez com um artigo, né, histórico e tal, e depois que isso tudo aqui vire corpo
textual também, né? Que a gente possa compartilhar isso em português, né? E uma última coisa, o novo seminário. Evidentemente, né? Quero deixar também, porque, né? Vamos, né, ver esses desejos, né? Como é que eles vão ser realizados. Gente, muito obrigada. Eu queria falar do que ficou, pegando esse gancho, né, do que a Joana falou. É muito importante para mim conhecer as metodologias, conhecer a forma que cada uma trabalha, porque é uma coisa, como a Michelle falou, né, ela nem sabia que eu estava fazendo, aplicando, né, e eu também não sabia que era tão importante o Rasa Boxes no Rio de Janeiro, por exemplo, né. Então isso, para mim, é o que ficou de mais importante, ter acesso e esclarecer mal entendidos, esclarecer nomenclaturas, poder me aprofundar, né, nesses conhecimentos e nessas aproximações que cada um traz com as suas competências, né, abriu esse leque de possibilidades da aplicação do Rasa Boxes, de entender como ele é feito aqui no Brasil, pelo menos uma partezinha do Brasil, e isso me alimenta muito, né? E aí, o que mais que eu perguntei, né? O que eu quero deixar marcado. O que deixa marcado. E o que eu acho que é importante, que fica marcado desse encontro, é justamente essa coletividade e essa individualidade, né? Então, pessoas diferentes, fazendo trabalhos a partir de um ponto comum, mas com histórias diferentes, e num encontro que teve vontade de dar certo, teve vontade de que a coisa acontecesse. Então foi muito leve. A gente estava falando agora no carro, apesar de toda a intensidade da programação, eu senti leveza nas relações, eu senti resiliência entre as pessoas. Então isso para mim fica marcado como uma possibilidade de mundo mesmo, de modo de existir no mundo. Eu acho que a gente tem que criar as formas de estar no mundo que a gente quer. E essa é uma forma que me agrada de respeito, amorosidade, afeto e vontade que a coisa aconteça e dê certo. E também desejo o próximo seminário. Desejo que a gente possa continuar trocando, né, mais próximas. Hoje a gente tem esse impulso da tecnologia, então que de repente pontualmente poderíamos fazer um encontro no Meet, alguma coisa para deixar a coisa, né, quente lá, chapa quente, não deixar esfriar. E já ir planejando livros, artigos. Então, eu toco tudo, estou à disposição e desejo que a gente continue essa jornada aí de divulgação e de aprofundamento nessa técnica que é muito mágica e prática para o profissional da cena. É isso. Eu estou com uma imagem muito forte na cabeça, porque eu fui ali atrás, voltei lá nas nossas árvores para me dar uma conectada, né, um agradecimento. E aí eu estava bem quieta lá e me veio uma coruja. E ficou ali, fiquei 15 minutos com a coruja, assim. Né? E aí eu estava agradecendo e eu voltei e contei para a Ana e para a Jéssica. Ela falou que tinha alguma coisa de sabedoria. A Ana abriu e falou, sabedoria, aprendizado, pessoas que querem crescer. Então assim, eu estou muito contaminada com isso, né? Porque para mim, mais um aprendizado. E assim, eu saio daqui cheia de ideias. Eu estava ali embaixo da árvore pensando nas ideias, novas ideias, e agradecendo os mestres, pedindo licença
licença, agradecendo esse terreno onde eu pisei, né, com todo respeito, né, e assim, eu vim aqui hoje, nesse seminário, trazendo 2 mestres, assim, junto comigo, né, que a proposta foi trazer o Sotigui e o Razabox Michele. 2 mestres, eu não coloco os mestres no lugar daquelas divindades inacessíveis, mas eles são mestres, né? Eles me trouxeram coisas, né? A Michele, ela trouxe e ela plantou muito fortemente. Ela realmente foi uma mestra aqui, porque ela é nossa mestra, né? Assim, né? Nesse lugar que eu falo, de importância, de mestre que é palpável, né? E ela plantou, e assim, desde da primeira vez que eu tive acesso a ela, não me lembro se foi você que organizou, que foi em 2010, eu vejo o trabalho dela com o Brasil, né? A vontade de multiplicar, a generosidade de multiplicar, a vontade, a força dela, né? E assim, a gente está aqui em Indaiatuba, partilhando, porque eu acho que também foi um presente a gente estar em Indaiatuba e não no Rio de Janeiro, né? Então, assim, num seminário totalmente permeado por pessoas que querem crescer, querem sabedoria, né? Querem partilha e que se respeitam e que é totalmente costurado por afeto, né? Então, é isso. Acho que eu queria agradecer aos mestres, né? Às mestras, ao lugar e essa afetividade, competência e generosidade de vocês que organizaram e abriram a casa de vocês para a gente poder viver isso. Espero que frutifique, penso em que vai frutificar, né? Porque as nossas práticas são todas artistas, somos todos artistas aqui, e pedagogos, e uma vida em teatro aqui de cada um. Eu sei que, e daí também, né? Que eu acho que os projetos que a gente vai voltar aqui, com certeza. Espero que seja aqui, inclusive. E que quando a gente volte, né, depois do tempo que for nessa estrada, né, nessas trilhas que cada um vamos percorrer, a gente volte com outros pensamentos renovados. E é isso. Então, sempre que era prova oral, qualquer coisa, Adriana, era a primeira, sempre você era a primeira, me habituei, eu filho da sua filha primogênita. Mas aí eu levei um susto aí com a Letícia. Eu, na realidade, assim, que ficou, né, o que ficou para mim, que na verdade tem a ver com o que ficou marcado, é uma coisa que eu estava falando com o Henrique. Tanto que ficou com o que eu acho que tem que ficar marcado, que é o entusiasmo. O entusiasmo, na etimologia da palavra, é um Deus que tem dentro de você. E acho que muitas vezes, nos dias de hoje, você não tem pessoas mais entusiasmadas, você tem pessoas objetivadas, que nada tem a ver com entusiasmo. A objetividade é um fazer contínuo de coisas que não traz significado nenhum. Aí você fica parado lá no Beckett, né, esperando Godot. Aquilo não faz sentido, né? E o entusiasmo, pelo contrário, ele faz todo o sentido.
E eu sempre fico me perguntando por que Rasa Box, porque eu acho que o Rasa Box é um jogo entusiasmante. Porque você constrói universos, você vê que tem a palavra de universo, tem aquela palavra de Deus, né? Então, é um jogo que te entusiasma, você encontra o Deus que tem dentro de você. Por isso que ele é tão ótimo, né, para todo mundo, né? E aí eu acho assim que o que para mim ficou e o que tem que marcar é que vocês nunca percam o entusiasmo. Nunca. Quando a gente perde o entusiasmo, nada faz sentido. Nada. E esse entusiasmo, a gente muitas vezes, ao longo da vida, a gente vai perdendo. Quando a gente é jovem, a gente até tem. Quando a criança tem entusiasmo. Mas à medida que você vai ralando aí na vida, você vai perdendo esse entusiasmo. E isso é fundamental para qualquer artista. Então, para mim, o que ficou e o que tem que ser marcado é isso. E a partir dessa palavra, que para mim faz sentido toda a questão da dinâmica do Rasa Box. E o que virá, sei lá. Eu acho que, claro, tem que ter outro cenário. Eu só fico pensando, porque quando eu vou fazer essas coisas, eu sempre invento umas encrencas para mim, porque é o meu entusiasmo dessa maneira. Que eu não gosto de repetir. Por exemplo, eu estava falando para os meninos que essa foi a primeira vez que eu fiz o melodrama no Rasa Box. Eu nunca tinha feito. Eu trabalho com melodrama, eu gosto de trabalhar com psicologia, mas eu nunca tinha aplicado numa dinâmica assim de dar aula. E eu falei, vai dar certo sim. Vai dar certo. Vai ser puxada, não sei o que você pediu uma coisa muito difícil para mim. Eu sei, eu pedi uma coisa difícil, mas isso dá uma coisa, isso dá uma... Vamos fazer, né? Então, assim, para mim é isso e acho que, claro, eu acho que é fundamental que a gente tenha um prosseguimento desse trabalho, uma vez que ele frutificou tão bem no Brasil. Quer dizer, a gente tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em Natal, tem em Fortaleza, não sei, tem mais algum lugar? Minas. Quem tem Não sei. Quem está fazendo aí? Quem está fazendo essa vez? O Narciso e... Uberlândia. Uberlândia. Tem o Narciso Narciso Pois é. e o Edu de Paula. Edu de Paula? Eduardo de Paula. Jesus de Paula é de onde? Ele tá lá na UFO. Na UFO. UFBA. Não, UFO. De Uberlândia, UFO. Federal de Uberlândia. É. Então, assim, é um jogo que ficou, ele não tem em qualquer lugar do mundo, né? Não tem em todos os lugares do mundo. É engraçado, né? Quer dizer, engraçado não, para mim faz um certo sentido. Porque ele é dança, ele tem todo um lugar de um molejo que faz todo sentido para o Brasil. Eu acho isso. Enfim. E é isso. Se entusiasme. Acho que eu vou pegar carona no teu entusiasmo. Eu deixo. Porque eu sou muito entusiasmada, né, com Rasa Box. Inclusive, eu sou da segunda geração, né? Tipo, no Brasil, eu sou, né, todos aqui da primeira geração e eu sou de uma segunda geração. E eu sempre estava lá no grupinho. Oi, Rásicas, tudo bem? Vamos lá. E a gente fazia uns encontrinhos, eu ficava atiçando e pra gente se encontrar. E durante a pandemia eu inventei um curso da gente fazer junto, que não sei o quê, tá. Então, e aí eu inventei esse grupo lá em Fortaleza. Eu sempre fui muito entusiasmada com o tabuleiro. E o meu entusiasmo fez eu inventar esse grupo. E eu tenho 8 pessoas lá em Fortaleza esperando por mim. De tudo que eu roubei, estou roubando até agora, aqui. Porque o meu entusiasmo passa por aí, né? Eu vim para roubar, né? E levar para Fortaleza. Para construir essa terceira geração. Né? E aqui eu tenho certeza que a gente está construindo essa terceira geração. De pessoas encantadas, entusiasmadas com o tabuleiro. Então, também o que fica para mim é o entusiasmo. Eu entusiasmo com essa passagem de bastão. Assim, né? Tipo, toma que isso também é seu.
né? Vai trabalhar, né? Porque é bom, se divirta, né? E porque a gente tem... Porque parece, às vezes, muito solitário. Porque como eu estou muito longe, então a gente fica se segurando no que dá. E foi por isso que eu criei esse grupo. Para que junto com outras pessoas eu pudesse jogar e organizar coisas. E a gente está inventando coisas lá em Fortaleza que espero, e acho que esse é o meu desejo, que o grupo possa estar aqui no próximo seminário, sabe? Com o nosso protocolo do tabuleiro para atores e atrizes cegos e cegas. Porque foi muito maneiro, foi muito legal. Queria mostrar para vocês, que a gente pudesse partilhar isso também. Então, acho que eu queria que o próximo seminário já tivesse assim, essa terceira geração, que a gente pudesse usufruir, né, das derivas, né, das derivas que esse trabalho proporcionou e está proporcionando. Eu tenho certeza que muita coisa vai aparecer e eu vou ter muito prazer, muito encanto, muita luta para acompanhar e fazer coro. É isso, passagem de bastão, acho que é uma coisa importante e que fica para mim. Passagem de bastão. O que fica para mim é esse trabalho aqui, né? O trabalho aqui e o trabalho aqui, né? O que ficou de importante para mim é esse lugar que tanto da propositora do jogo quanto o lugar também da artista que não tem fim, né? Enquanto a gente tem experimentado, enquanto assim, essa semana, os momentos que eu estive aqui, quantas coisas novas eu soube da minha expressão, do meu corpo, da minha voz, do próprio jogo, da própria dinâmica do jogo. De quantas roubadas eu entrei, de quantas mentiras eu disse para mim mesmo, de quantas verdades eu disse para mim mesmo, né? O meu encantamento de ter tocado em Chanta. Estou encantada de ter vislumbrado esse lugar. Então isso é uma marca, foi muito importante para mim estar nesse lugar de tanto de compositora quanto de pesquisadora, artista mesmo, né? Mesmo o lugar da cena que a gente pensa no melodrama, né? Uau! E que também aquele tão pequenininho, que é tão sincero, tão importante, né? A gente não abrir mão dessas coisas, como artista. E de uma maneira, agora o que ficou marcado, e aí eu digo um pouco daqui, desse lugar. Eu fiquei tão emocionada com todos vocês, todos nós, trabalhando no hotel. Cada um, que a gente, quando prepara uma coisa, né, a gente imagina, né, quem estará, né? E a gente, com coisas pensadas, organizadas, mas todo mundo colocando tudo no tabuleiro de novo, para pensar com as pessoas que estão aqui, sabe? E a seriedade de todos vocês, incríveis. Todo mundo como artista, trabalhando a sua própria aula, sua própria proposição. Eu fiquei muito orgulhoso de ser amigo dessas pessoas, sabe? Fiquei muito, juro, eu via lá um lá de madrugada, lá no refeitório do hotel, não, mas isso e aquilo outro, mas se a gente pensar assim, fazer assim, no café da manhã, não, senta aqui, vamos conversar mais um pouquinho.
incrível. Eu fiquei muito marcada por isso, sabe? Do nosso compromisso com esse trabalho. Do quanto a gente tem um respeito, uma responsabilidade, um compromisso por esse trabalho, por acreditar nele como lugar, em todas as camadas, né? A gente acredita em tudo. E aí, nesse sentido, eu volto um pouco na Joana, na Júlia. Eu acho que esse lugar que eu fiquei marcado, da seriedade, me leva a um lugar da necessidade da gente escrever sobre isso, de fazer um segundo seminário, porque eu acho que o tabuleiro, vou falar uma coisa, o tabuleiro pode ser uma coisa simples, mas ele não é simples, ele é muito complexo, e ele desencadeia muitas coisas, artisticamente, pessoalmente, na cena, enfim, ele é simples e por isso muito complexo. Isso gera em mim um lugar, eu queria que vocês entendessem um pouco a palavra que eu vou falar agora, não como um lugar de opressão e constrição, mas é um lugar de respeito por isso que está aqui, sabe, muito grande. De que a gente faça disso um estudo para que a gente possa cada vez mais respeitar esse lugar de experimentação, né? E para que isso seja, para que esse lugar de criação, de respeito, de gozo, de felicidade, de entusiasmo aconteça, a gente tem que estudar sobre isso, a gente tem que ler sobre isso, a gente tem que e conversar sobre isso, né? Os nossos desdobramentos, né? Onde eles estão. Né? Então é isso, o rigor e o rigor não ser uma coisa que nos faça recuar, mas que nos faça avançar e abrir com segurança, sabe? Esse rigor que a gente tem com a gente, com a arte, com os nossos desejos, né? As nossas vontades. Então é isso. Então, por isso eu acho que a gente tem que continuar. Por isso a gente acha que tem que continuar. É isso. E isso para mim é sempre o poder, a potência, né, do Razabox. Essa ventania, essa revolução que ele faz com o seu corpo, que ele junta pessoas que aparentemente não teriam nada a ver, ou que têm a ver e que se reconhecem. Então, no Razabox, então eu diria, o que foi é o que sempre é. O que o Razabox une, ninguém separa. Não se trata das diferenças, não se tratam das... Né? É uma coisa que o que se une aqui no tabuleiro fica calado em cada um. E a gente reencontra quando volta a se encontrar. O que ficou marcado para mim foi o silêncio.
eu sou uma pessoa que falo muito. Eu fiquei outra, né? Depois dos palhaços, das palhaças, eu me calei e ontem pude encontrar o silêncio. Né? O silêncio das massas. Né? Eu acho que isso foi um ganho importante para a gente que vem trabalhando em Rasa Box há alguns anos. Então, para mim foi essencial. Há 21 anos eu nunca tinha pensado no silêncio das raças, escutar o silêncio de cada uma delas. Né? E aí chama atenção para os nossos próprios silêncios também. Né? E que eu gostaria que ficasse, que esses silêncios não fossem silenciamentos. Tem uma coisa muito política no Rasa Box, no meu modo de entendimento, porque é uma prática do corpo. O corpo é cultural, o corpo diz o que a palavra não alcança, né? Se relaciona, e que a gente possa ser cada vez mais político na nossa ação com o outro, na nossa ação na cidade, na nossa ação na cultura, na nossa ação no país, mas sobretudo na nossa ação com nós mesmos, né? Não só na honestidade, na integridade, mas na transformação, né? nessa relação com o outro, com os outros, na empatia. Sim, tudo isso que vocês falaram, livro, próximo seminário, mas se eu tivesse que fazer um desejo, eu diria mais ventania, muito mais ventania para todos nós. Foi um prazer encontrar vocês. Por último, você quer falar agora? Não, tudo bem. Você convidada de honra. Internacional. Tudo aqui é minha culpa, tá? Quando eu dou treinamento, ensino de Rasa Box, isso desde 2013, sabe que eu traço uma linha do tempo, uma linha de passagem de bastão. Eu sempre fiz isso. Eu explico algumas coisas, aí eu vou falar, olha, pensa bem, galera, sabe aquele negócio de 6 graus de separação? Então vamos pensar, olha, tem Natia Shastra, tem o Richard Schechner, tem a Michelle Minnick, tem a Letícia Olivares, tem eu e tem vocês. Eu falo para quem está fazendo treinamento comigo, né? Agora, se você tira o Natia Shastra, porque ele sempre esteve, né? Então é o Schechner, a Michelle, a Letícia, eu e vocês. Embora eu não seja do grupo original lá do Rio de Janeiro, eu sempre me considerei uma pessoa rásica e sempre acompanhei o trabalho de vocês. Eu não lembro para quem eu falei no carro, porque eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a me aprofundar, descobri os escritos, fui fuçando, li um monte de coisa em inglês, fui descobrindo outras coisas e fui lendo o que vocês produziam. Então, vocês agora, como disse uma vez a Michelle recentemente, vocês têm 3 dimensões, né? Vocês não são mais só referência bibliográfica. Né? Isso é fantástico. Então, o que fica para mim é um sentimento muito grande de pertencimento. Então, muito obrigada por ter me acolhido no clube. Eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha. A clube é melhor, clube é ótimo. Eu tinha muita vergonha. A Letícia falava para mim, Ju, fala com a Michelle, conversa com você. E aí, quando, enfim, veio a cutucada da Paloma, vamos fazer o seminário, escrevi para a Michelle em inglês, morrendo de vergonha, nunca vai me responder, imagina. Aí, Juliana escreveu em português, escreveu em inglês e dizendo, olha, você sabe que eu falo português, eu não sabia. Então,
eu me senti... Então, uma das coisas que fica para mim é muito obrigada, porque vocês nunca nem titubearam quando eu apresentei a proposta. Ah, vamos fazer o seminário, vamos dar projeto, carga horária. Então, assim, nunca houve um pingo de dúvida. E a gente tentou 2 anos seguidos, não sei se vocês sabem. Reunião online. Reunião online, Meet, assim. Eu tentei esse projeto em 2022, ele bateu na trave, eu fiquei na suplência. Eu falei assim, eu vou essa porra. Qual que foi a diferença de um pro outro? A diferença, eu acho que, eu não consigo dizer, porque é um júri que muda, né? Mas, e foi muito mais difícil ter ganhado esse ano. Porque tinha, primeiro que o Tarcísio entrou, né? Isso é bom falar menos, né? Esse miliciano que está tentando destruir a cultura paulista e desmobilizar a gente. Eu sou do figlismo, eu posso falar, tá? Porém, a gente resiste. Então, teve toda uma mudança no PROAC, né, de linhas de PROAC, isso também fica. Produção cultural para a galera que está começando, que é muito jovem, que quer mudar projeto, né? Então, teve uma linha, uma mudança de linha de PROAC, né? A verba caiu pela metade, né? O ano passado a gente teria realizado com R$200 mil. Esse ano, apertando o cinto, a gente vai realizar com 100 mil. Eu espero que dê. Vamos ver depois. E, além disso, aumentou o número de inscritos, porque ele enxugou e diminuiu, né? Então, foi muito mais difícil passar esse ano. E é muito triste para mim, porque a gente concorre com a gente mesmo. Eu já falei isso na noite de abertura, né? Mas então, eu acho que bom, eu mudei um pouco a escrita do projeto, eu apresentei de outra forma, né? E aí eu acho que o júri se sensibilizou. Aí a gente tirou uma nota bem mais alta, não, porque a disputa no PROAC é por milésimos, né? Casa decimal, né? Mas a gente tirou uma pontuação um pouco mais alta e aí a gente foi selecionado. Então, isso fica para mim como um entendimento de como a gente tem que mudar políticas públicas de cultura para que isso não aconteça mais. E eu faço parte de um grupo que está lutando por isso. Fica também o fato de vocês terem me acolhido, como eu disse, né? Fico à vontade, um desejo muito grande que vocês conheçam também o meu trabalho com Rasa Boxes, que só conhece aqui quem fez comigo, a Letícia, para eu poder tentar contribuir. De alguma forma, me sinto... O desejo, assim, eu quis, né, sempre quis isso também, porque eu sempre disse que eu sou uma pessoa antes do Rasa Boxes e outra depois. Não como artista só, mas como pessoa, como ser humano, né? E é esse mote que eu tenho, que é o artista da cena, a atriz, o ator, é um ser humano profissional. Porque tem por profissão ser um ser humano, e que é impossível crescer como artista e não crescer como pessoa. Eu falo isso há milênios. Então, quer dizer, o Rasa Boxes, ele concretiza esse lema meu para mim, e é um sonho realizado estar aqui. Porque também é a comemoração de um aniversário de 2 companhias de teatro de resistência artística no interior. A CIA Trilhas da Arte, que está completando 33 anos de existência ininterrupta, e o Grupo de Teatro Estrada, com 28 anos de existência ininterrupta. Uma longa história, né? Então, Mulheres, né, Ju? A gente encontrou. e é legal, eu ouvindo vocês, a gente que está aqui no interior, ou que está em Minas, a gente fica se sentindo peixe pequeno, né? A gente não está em São Paulo, não está no Rio, né? A gente fica com essa síndrome do primo pobre e primo rico. Só que não, olha isso aqui, né? Essa coisa da terceira geração, né? Eu acho que eu tive, assim,
uns 3 mil alunos de Rasa Boxes em 10 anos, sabe? Então eu tentei fazer 350 mil oficinas com 300 pessoas. Quer dizer, então a palavra está sendo passada. Estamos passando a palavra, né? Mas um grupo de estudo como o que você tem ainda não existe. Isso você tem, que é a formação de uma nova geração mesmo. Porque uma oficina curta, ela passa, né? Fica para as pessoas ou não, mas isso é legal. Isso a gente podia aproveitar, pá, né? Isso fica para mim também, um grupo estruturado como esse que a Júlia tem, né? E ou a gente faz uma sucursal, em vez do Rasa Box C, a Rasa Box SP, né? A sucursal do C. E fica assim, para mim, muito que vocês vieram, vocês se inscreveram, vocês ficaram aqui a semana toda. Eu nem esperava que vocês ficassem a semana toda. Tanto que na planilha, tanto que na planilha de orçamento tá assim, ó, né? 2 diárias para 2 pessoas, 3 dias. 3 diárias para 2 pessoas. Então, eu achei que vocês iam ministrar os cursos e ir embora. Aí no nosso grupo de WhatsApp, eu quero ficar a semana toda, eu quero ficar a semana toda, eu quero ficar a semana toda. Eu falei assim, beleza, eu vou mexer na planilha de orçamento. Né? A gente criou um problema para você. Não, pelo contrário. Maravilhoso. Eu não queria. Se vocês fossem embora. É que é legal, porque assim, eu pensei, não vou querer ficar no Dayatuba, calor. Trocar, E aí eu fiquei muito feliz. É incrível aqui. Passou tão incrivelmente frio. E eu fica também esse entusiasmo, vocês ficaram a semana toda. Eu tô muito feliz, eu achei que vocês iam embora. E a gente quis estar em todas as oficinas. A gente só não teve em alguma porque não dava mais aquela manhã, porque eu ia fazer a tarde, ou outro porque ia fazer a noite. É porque a gente queria estar em todas as oficinas. Eu me inscrevi em todas, deu problema, inclusive. Não, porque eu também me inscrevi em todas, e a gente queria fazer tudo de todo mundo. E aí, gente, assim, e aí eu falei, pergunta pro Paulo, assim, fica também isso aqui. Paloma, elas querem ficar a semana toda, temos que mudar, comer, vai ficar mais caro, o hotel vai ficar... Onde a gente pode economizar? Vamos economizar no coffee break. Vamos, Virgínia, arranja um restaurante mais barato. Então, assim, a gente fez de tudo para que vocês ficassem a semana toda. Para que a gente pudesse ter isso, vamos contemplar, todo mundo quer ficar a semana toda. A Nara só foi embora porque ela está para estrear um espetáculo e ela disse, né, que cada dia de ensaio conta, e quem está para estrear sabe que isso é verdade. Então, se a Nara estaria aqui. Ele eu nem queria, mas estava estreando. Estava estreando no dia seguinte. Olha o esforço dele, né? Bate e volta. Então, mas ele queria ter ficado, ele está comunicando com a gente no grupo ainda, vendo as fotos, vibrando pela gente. Então, realmente, o que o Rasa Boxes uniu, ninguém separa. E eu estou muito, muito realizada, já estou pensando no artigo, assim, né? A gente quer realizar o segundo seminário, não sei aonde que ele vai ser, se vai ser de novo PROAC. Provavelmente sim, a gente vai pensar nisso. Pode ser que seja num outro edital, num outro estado, quem sabe no Ceará. Porque o segundo seminário não precisa ser em São Paulo, a gente pode ir para outro estado. Exato. Descentralizar. Tô louco pra passear, já tô pronto com minha roupa de ir. Bora. Porque também tem isso, é tudo sempre muito Casa da Ribeira. sudestino, né? Casa da Ribeira. Acaba sendo tudo muito sudestino, porque o estado de São Paulo tem essa grana para investir, mas tem que sair realmente dos sudestinos e ir para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, para outras regiões. Afinal de contas, o Nordeste me salvou. Mesmo com gente sabotando o ônibus, toda aquela coisa que a gente viu, vai ficar assim. E o desejo é que a gente nunca esqueça o que a gente conquistou aqui. Isso não tem preço.
Muito obrigada. Ô, Adriana, seu entusiasmo tomou conta, né, linda? Seu entusiasmo. Eu só queria fazer um comentário, pegando essa coisa, né, de tirar do eixo, que é uma percepção que eu acho que todos têm, que aqui a gente está numa maioria branca, então eu acho que a diversidade também é um desejo que eu ponho aqui, sei que é de todo mundo, né, que a gente consiga estar mais com diversidades em todos os aspectos. Eu tenho já o aspecto da deficiência, que também fui muito bem acolhida. Então é isso, né? Mulheres pretas estejam junto conosco. Mais PCDs. Mais PCDs. E o corpo PCD é incrível. Sim, É maravilhoso. é maravilhoso. Nossa, última coisa. Última coisa. Desculpa, gente. Vocês estão fazendo umas perguntas das siglas. Sabe o que difícil? Eu também. Então, apesar dessa questão toda de ser a última para falar, de ser a mestra aqui de todo mundo, vou falar da minha experiência pessoal. Assim, eu concordo, eu estou com vocês. Tudo que foi falado aqui, estou junto. Mas é um momento para mim muito interessante, porque eu vim para cá depois de 4 anos sem ministrar oficina de raça-doxas. Eu não trabalhei com isso, com o próprio tabuleiro, nem nenhuma prática assim, de grupo, presencialmente durante a pandemia e um tempo depois também. Então foi para mim assim, eu estava olhando assim, lá na frente tem uma experiência que eu vou ter no Brasil, com pessoas que eu conheço, com pessoas que eu não conheço, que vai, sei lá, vai reabrir uma coisa em mim que está meio que... Não é que é dormincido, porque né, fiquei durante esse tempo terminando de escrever o livro. Tem isso. E também eu comecei a trabalhar porque... Você não ficou 4 anos longe, você estava escrevendo, né? Não, mas eu digo Da prática. dessa prática que a gente fez aqui durante essa semana, eu fiquei longe. E hoje em dia eu estou, porque eu estou fazendo agora, eu estou fazendo um trabalho que é educação pelo movimento somático, mas também tem um lado que é bem terapêutico. Então eu estou pesquisando isso, explorando isso, mas foi bom voltar para ver onde eu estou agora em relação a isso. Acho que todo mundo que deu para perceber que estou com paciência com toda a intensidade. Exagerada! Perdoa a gente. O quê? Perdoa a gente. Não. Faz parte mesmo. É que eu tô querendo, não sei, Nós trabalhar somos com... latinos, somos calientes. O quê? Nós somos calientes. Ah, sim. Não, mas todo mundo. No Praça Boxes tem esse efeito em todo mundo. Ai, que decepção. Não, é que você Droga, tem não é coisa só muito nossa. xingada, mas isso é outra conversa. Mas eu estou compartilhando com essas pessoas, né, fora a Juliana e a Letícia, que a Letícia eu conheci, né, mas não tinha muita vivência, né, com você. A Júlia também, tive pouquíssima, né, virtual. Uma vez a gente foi tomar uma coisa no Rio, conversei, né? Mas eu já tinha muito respeito para essas pessoas, por essas pessoas que eu conheci, tinha muito respeito, assim, e muito gratidão por elas me trazerem para o Brasil para fazer esse trabalho, me trazerem para o Natal, né? A base sempre foi no Rio, mas tem outros vínculos. Mas agora que eu
consegui realmente ver, viver, presenciar o trabalho de vocês, eu fiquei assim... Porque, não, assim, quando a gente foi para a Polônia, a Fernanda, que não está aqui, e a Anaskar, foi, tipo assim, várias escolas de teatro, né? Escolas de técnicas específicas de teatro. E a gente, que não tem escola. Eu levei uns alunos meus da minha universidade, a Paula, a minha colega lá nos Estados Unidos, ela levou os alunos dela e falei, tem que convidar alguém do Brasil, porque, né? Então, fomos lá, mas aqui agora, nessa mistura da troca que está acontecendo entre nós, que está acontecendo entre nós e vocês, e que está acontecendo entre vocês, eu estou sentindo, tem um cheiro no ar de uma escola de raça boxes. E não precisa ser também escola no sentido tradicional de escola, que pode ser assim, essa coisa, isso. You read my mind. Exato, não. E eu acho que até em nossas próprias disciplinas, em nossos próprios departamentos de teatro, e, né, por onde a gente trabalha, etc., temos que inventar novas maneiras de fazer essa passagem de bastão. E eu fiquei também refletindo, porque durante esses 4 anos foram para mim uma virada de vida, artística, assim, filosófica, tudo. E tenho outras prioridades agora. E eu acho que a minha própria relação com a liderança, e, né, queira ou não queira, eu sou líder dentro desse contexto, né, de raça boxes e a história do TPW, etc. Mas eu estou cada vez mais experimentando, tentando ver como a gente pode nos liderar juntos, assim, sentir o coletivo. E assim, se tem coisas agora que eu quero falar com uma de vocês, ou um de vocês, sobre o seu trabalho, é só pergunta, é só curiosidade mesmo, não é autoridade. Eu não quis, quando a Juliana entrou em contato comigo, eu falei para ela, você tem que conhecer a galera do Rio, tem outras pessoas no país, né? É isso, né? Tem que começar por quem está já por perto, né? Mas eu quero voltar também à questão que a Adriana levantou, que é a questão de... você usou a palavra responsabilidade, né? Compromisso e rigor. Eu adicionaria responsabilidade, porque esse grupo de pessoas, e agora eu posso com certeza falar honestamente, incluindo você e a Letícia, você também, esse grupo aqui é uma pessoa de pessoas hiper responsáveis. Vão cuidar de você, vão cuidar do trabalho, eu espero, cuidar delas mesmas, por favor, né? E é isso, se você... Antigamente, tínhamos uma conversa sobre a questão de fazer certificado, em massa boxes ou em TPW, whatever. Não existe isso, existem pessoas que passaram durante anos pela experiência várias vezes e em vários papéis, né? Como participante, depois como participante, mas que também falava com os professores, os facilitadores, depois
compartilhando um pouco, né? É um processo longo, mas não tem nada oficial, não tem nada assim, assim. Mas eu penso num futuro em que temos poucas regras, mas regras importantes, que são compromissos que a gente tem com nós mesmos, primeiramente. Se em algum momento você for viajar, fazer esse trabalho com uma pessoa que não te deixa bem, sai correndo. Não, estou falando muito sério. Sim. Pode ser perigoso até, né? Pode ser perigoso até. Se você sente qualquer cheirinho de falta de respeito, falta de cuidado, falta de... Não é todo mundo que consegue segurar esse trabalho, assim, to hold it. Dar suporte. Dar suporte. Não é qualquer pessoa, não é qualquer professor de teatro, né? E já tem gente que teve experiências horríveis com Rosa Box mal dado. Sim. Então, Eu conheço. Fala mal da Eu técnica. conheço, fala mal da técnica. Já chegou aos meus ouvidos Sim. também. Sim. Então isso é uma coisa que a gente junto tem que... Não é que a gente vai policiar, a gente não vai correr atrás dessas pessoas, né? Não tem como fazer isso. E também quem quer fazer isso. Mas o trabalho em si, se você realmente está seguindo o espírito dele, que vem do Richard, que vem das pessoas que vinham depois, elaborando, etc. E agora essas pessoas aqui, assim, não tem como errar, eu acho. Mas, então, eu acho isso também, eu acho isso muito interessante, porque é uma saída do sistema capitalista, né? Sim. Não é uma questão de, paguei meu dinheiro, vou fazer, agora eu vou levar isso para... Né? Não é que não existe uma estrutura também financeira para poder fazer esse trabalho. Eu preciso ser pago por meu trabalho, claro, cada um de nós. Mas Me lembrei, você falando, chefe, de outra prática de conjunto, que é o contato de improvisação, do Steve Paxton, né, que é um coreógrafo norte-americano. eu sempre falo sobre isso. Ele fala. nunca fez o copyright de uma prática que ele desenvolveu com um conjunto de pessoas, né? Sim. As pessoas que ministram contato de improvisação, elas aprendem, né, e vão levando aquilo à frente. E ele nunca patenteou. Né, assim, depois ele fez material para coluna, mas mesmo assim ele mora numa fazenda. Eu digo que é um dos poucos artistas que ainda tem um espírito livre, assim, né, e politicamente na própria obra. Né, não é uma coisa que fala aqui no discurso, mas na prática, né, ele é inteiro. E hoje você falando me lembrou muito, até anotei aqui, práticas de conjunto, na hora, né, de contextualizar isso. Né, E ele até reclama que ele nunca queria ser o líder, mas as pessoas fazem dele o líder, porque ele, de fato, né, ele Encaneou uma história, É. né, que Sim. aconteceu. Mas é uma prática de conjunto, ele Sim. nunca poderia fazer contato se não tivesse outra pessoa. A não ser se fosse só por coisas não humanas, né? É bom você ter levantado isso. Agora, para encerrar, né, que já todo mundo acho que quer. Bom, isso foi o que ficou, né? Essa troca suculenta entre nós, com vocês. Eu quero entender como construir esse grupo meu que você tem. Não só de Raça Box, de outras coisas também, mas tá sendo muito difícil na minha cidade trabalhar do jeito que eu quero. Então eu quero entender qual é a abordagem
sentido para conseguir isso. E eu quero para vocês, para todo mundo, aliás, mas o que eu falei na palestra na segunda-feira, que foi de ser fiel ao que é importante, o que é essencial para o trabalho, mas não ficar escravizado por isso. Nem pela abordagem de qualquer, né? Porque é de todos nós, como acho que a gente falou, né?